150 milhões no Fluminense? Que história é essa? Assista esse vídeo até o final porque eu vou te explicar sobre essa informação. Ganso revela estratégia do Fluminense na altitude e também tudo sobre Fluminense e LDU. Chegou a hora, torcedor tricolor, de disputar mais uma final continental. Deixe o seu like, ative as notificações. Sem enrolação aqui na Central Fluminense. Vamos para as notícias? Amigas, meus amigos, tem atualização sobre a Superbet. Vamos falar disso agora, porque segundo a ESPN, teremos novo patrocinador master. Lembra daquela informação que eu trouxe ontem, que primeiramente foi publicada pelo jornalista Vitor Lessa? A ESPN confirma com a sua reportagem e traz uma nova atualização. O novo acordo deve sair após a disputa da Recopa, que terá a transmissão da emissora, com o anúncio planejado para o final do mês de março. Os valores podem variar de 40 a 50 milhões anuais de acordo com o cumprimento de metas, algo que deixaria o Fluminense como o quinto maior patrocínio master do Brasil, atrás de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo nessa ordem. O contrato com a nova empresa teria validade por 3 temporadas, podendo chegar a esses 150 milhões de reais. Então tá aí a informação da ESPN, apuração de Thiago Damaral e André Esmeriz. Eles confirmaram a primeira informação do Vitor Lessa e esse acordo pode chegar a 150 milhões de reais em 3 anos, torcedor tricolor. É uma notícia fantástica, é um motivo de muito orgulho para a torcida tricolor e para o Fluminense como clube, porque será um dos maiores patrocínios da história do nosso Fluminense. Então o Fluminense, ele vira essa chave comercialmente e entra realmente nesse hall de gigantes brasileiros em patrocínio master. Excelente valor, eu cobrava isso aqui, cara. O Super Mundial, ele vai dar muito retorno financeiro ao Fluminense e esse esforço também da Superbet é por causa do Super Mundial. Vamos lembrar que o único patrocinador de camisa que aparece nos clubes em competições oficiais da FIFA é o patrocinador master. Então o Fluminense conseguiu barganhar muito bem esse benefício, né, de disputar o Super Mundial. Claro que o Fluminense está com a equipe forte, vai jogar a Libertadores novamente nessa temporada, vai brigar por todos os títulos que disputar, vai disputar agora a Recopa, jogo começa hoje, né? A Recopa começa hoje, jogo de ida. Então, cara, que momento fantástico que a gente tá podendo vivenciar, a gente tá presenciando a história acontecendo com o Fluminense, título da Libertadores, agora esse salto comercial do Fluminense também, ano que vem tem um Super Mundial, tem tudo para mudar os rumos da história de competições de clubes do futebol e o Fluminense vai estar lá. Fantástica essa informação da ESPN, primeiramente também trazida pelo jornalista Vitor Lessa. É isso que a gente espera do nosso Fluminense, né? Estando sempre no topo de todas as coisas positivas, né? Seja títulos, competição, valores, o Fluminense tem que estar no topo sempre. É isso que eu defendo. Então vamos seguindo aqui com mais informações, porque tem muita coisa nesse vídeo ainda. Gente, vamos falar já da partida de hoje. Vamos já começar a adentrar em Fluminense e LDU, porque o Ganso concedeu coletiva ontem e ele meio que revelou a estratégia do Fluminense. Abre aspas pro Paulo Henrique Ganso. Primeira partida a gente vai ter que tentar ter o controle máximo do jogo, até para tirar a velocidade da partida, mas a gente vai estar preparado. A gente tem que estar junto em todos os momentos, em todas as partes do campo. A gente sabe que é difícil pela altitude, pela altura, mas a gente sabe que também é uma equipe muito forte fisicamente. E como eu falei, a gente tem que estar juntos em todos os momentos, em todas as partes do campo. Essa foi uma das declarações do Paulo Henrique Ganso, para mim, a mais importante. Então a gente pode esperar um Fluminense muito compacto, fazendo aquele jogo
aproximado de tabela, de criação de jogadas. Não vamos ver o Fluminense correndo, buscando profundidade, né, de velocidade na altitude, porque aí você vai entrar no jogo da altitude, que é essa bola longa, e você vai se cansar mais. Eu vou falar no próximo tópico sobre isso, mas essa declaração do Ganso me leva a crer numa mudança na escalação do Fluminense, tá? É uma declaração muito forte que gera dúvidas para quem ouve isso, essa estratégia. Se a estratégia do Fluminense é essa de ficar com a bola, eu vou falar no próximo tópico, mas eu acho que não vai ser a escalação que a gente está especulando, não. Vamos ver como que vai ser, a gente só vai saber realmente uma hora antes da partida, mas estratégia do Fluminense está muito bem definida. A única coisa que eu peço, torcedor tricolor, que eu acho que é o que o torcedor do Fluminense também, de uma forma geral, quer, que o Fluminense seja sólido defensivamente. Eu falei já a semana toda, a galera que está acompanhando aqui os vídeos da Central Fluminense sabe, cara, a gente precisa se precaver lá atrás. O que fez a gente perder os títulos no passado foram os jogos de ida. Se o Fluminense fazer aquele jogo da fase de grupos do primeira rodada de 2008, que foi lá para se defender na altitude, não é que é para se defender, mas teve mais precauções defensivamente falando, você vai conseguir trazer um resultado, mesmo que for adverso, que consiga reverter. Pô, o Fluminense tomou em duas finais, um 4-2 e um 5-1, que, pô, é muito difícil de você reverter. Mas se o Fluminense fazer essa estratégia de ficar com a bola, diminuir a velocidade, dar uma espetada, cara, tem chance do Fluminense sair com a vitória lá em Quito, porque a gente é mais time, a gente tem muito mais time do que a LDU, mas a LDU tem bons valores e, claro, a gente tem um problema muito claro, que é o Marcelo na lateral esquerda, defensivamente falando, e a gente precisa realizar esses ajustes, porque ainda mais na altitude ele pode ter muito mais dificuldade. Vamos falar sobre as prováveis escalações e pelo jogo em si, no próximo tópico? Bora lá! Ó, antes de falar sobre transmissão, prováveis escalações, falar sobre o time da LDU e do Fluminense, eu quero trazer duas informações importantes, as curtinhas aqui do abraço, tá? Teve jogo ontem da Libertadores, jogos, né? E esses foram os resultados. Porto Cabelo 0, Nacional do Uruguai 2, Nacional do Paraguai 1, Atlético Nacional 0 e Aurora 1, Botafogo 1. Esses foram os resultados de ontem da segunda fase da pré-Libertadores. Tem jogo hoje também, 2 jogos, Sportivo Trinidense contra o El Nacional e o Godoy Cruz contra o Colo-Colo, partida no horário da Recopa Sul-Americana, mas fica aí essa informação para você, torcedor tricolor, porque, cara, um desses times aí que estão jogando a pré podem estar no grupo do Fluminense, tudo vai depender do sorteio da Libertadores. Ó, vamos mandar um abraço aqui pro Felipe de Santarém, no Pará, pro Paulo de Niterói, pro Disseu de Lusiânia, Goiás, pro Elton de Nova Friburgo, pro Edson de Salvador, pro Jesus Esteves de Cuiabá, pro Jorge de Florianópolis, pro Assis de Manaus e pro Lindovaldo da Bahia. Valeu demais, deixa o seu like. Quer que a gente mande um abraço para você em vídeo? Comenta aí da onde que tá assistindo e já vai comentando aí sobre essas informações que eu já trouxe nesse vídeo, mas não sai daí, porque agora vou falar sobre as prováveis escalações. Bora lá? Gente, vamos lá falar de Fluminense e LDU aí, falar das prováveis escalações. Primeiro de tudo, a gente tem que falar o horário da partida e transmissão. O horário é 9h30 da noite, horário de Brasília. Lá no Equador, se eu não me engano, são 2 horas a menos, então o jogo vai começar às 7h30 por lá. Transmissão da ESPN e Star Plus, não vai passar em outro lugar, apenas na ESPN e no Star Plus. O árbitro é o Andrés Rojas, da Colômbia. Vamos começar falando aqui da LDU, porque a LDU tem alguns problemas. O técnico, por exemplo, não vai poder dirigir o time porque não tem a licença da Conmebol. Quem estará no banco será o Adrian Gabarini, ex-goleiro da LDU, que se aposentou e é um dos auxiliares de Josep
Alcácer. Do time que conquistou a Sul-Americana, a ausência mais sentida é o de Paolo Guerreiro, que deixou o clube, né, no final da temporada. A provável escalação da LDU, é importante lembrar também que o Facundo Rodrigues não conseguiram, né, não conseguiram inscrevê-lo a tempo, é mais um desfalque porque ele é titular da equipe. Domingues é o goleiro e o Domingues estava lá em 2009 no time da LDU. José Quinteiro, Ricardo Adé, Richard Mina e Leonel Quinones, Ezequiel Piove, Jefferson Valverde, Gabriel Villamil, Luiz Estupinan, Jordan Julio e Ian Hurtado ou o Alex Arce. É um ataque muito rápido e forte. A gente tem que ficar de olho nisso. A LDU tem um cara que está entrando sempre no segundo tempo, fazendo muitos gols. Rairon Charcopa. Vamos observar esse jogador, vamos tomar cuidado com esse jogador. Chega a ser um alerta aqui para o Fluminense. Esse cara tá entrando no segundo tempo, tem 20 anos e tá fazendo a diferença. Fez a diferença na pré-temporada da LDU, fazendo muitos gols. Vamos ficar de olho nesse cara. Sobre o Fluminense, gente, eu falei na notícia anterior da estratégia revelada pelo Paulo Henrique Ganso, que a gente pode ter uma mudança, porque a provável escalação do Fluminense é Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, André Martinelli, Ganso, Keno, Ares e Cano. Todo mundo tá soltando essa informação. Cara, mas diante dessa declaração do Paulo Henrique Ganso, que o Fluminense vai ficar com a bola, a estratégia é tirar a velocidade do jogo, ficar com a bola, trocar passes, espaço curto, eu não sei se o Keno começa como titular, porque ele já está também num período de inatividade. E eu não duvido o Renato Augusto começar esse jogo, não. Igual a partida contra o Vasco. Porque é uma estratégia, se é essa estratégia do Fluminense, não que o Keno não tenha qualidade para trocar passes. Não é isso. Mas se o Fluminense quer tirar a velocidade do jogo e quer trocar passes em um espaço curto, o time vai ficar agrupado. Encaixa muito mais o estilo do Renato Augusto do que do Keno. E a gente viu o Renato Augusto jogando contra o Vasco como titular. Repito, se fosse para apostar, eu apostaria no Renato Augusto titular até pela inatividade do Keno. Ainda mais com essa revelação do Paulo Henrique Ganso. Aí a gente pode discutir. Seria a melhor escolha? Para mim, não. A melhor escolha seria, nesse caso da altitude, utilizar o Keno. Mas o Fernando Diniz, a gente sabe que ele gosta do seu time com a posse de bola, que faça a manutenção dessa bola com o seu time, para o volume ser maior ofensivamente. Então, cara, eu não duvido de nada. Eu não duvido do Renato. Isso aqui é opinião, não é informação, tá, gente? É minha opinião. Eu acho que o Renato Augusto vai começar como titular por essa revelação do Paulo Henrique Ganso. Agora, também, claro, tem a chance do Keno e Grande de ser titular, mas se eu fosse palpitar, eu iria de Renato Augusto. E você, torcedor tricolor, que está acompanhando esse vídeo até esse momento, acha que o Keno ou o Renato Augusto vai ser titular? Comenta aí, porque eu quero responder, a gente vai debater isso no chat dos comentários. Era isso, essas informações que eu queria trazer. Vitória, Fluminense! Chegou a hora de ganhar essa Recopa, ganhar esse título continental em cima da LDU. Show de bola? Um abraço, tamo junto.